Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, na aula de hoje então nós iremos abordar um pouquinho sobre o tema da face muscular, né? É um tema bem importante aí dentro da anatomia, né? Vocês vão sair e se deparar muito com alterações da face e lá na frente vocês vão ter aulas em que serão práticas em cima da face, vocês vão aprender as liberações miofaciais, né, a instrumental, a manual, e para isso a gente precisa entender um pouquinho o que é face. Obviamente, assim, uma teoria a gente não vai ter 100% de complexidade para entender, mas vocês já vão ter uma base e depois, na hora que a gente voltar, a gente vai conseguir manejar isso de uma melhor maneira, a gente vai conseguir fazer essa palpação, né? Daí vocês já vão estar com um passo adiante em relação à face, tá? Eu vou compartilhando com vocês aqui, mas eu vou explicar algumas coisas da face antes e depois a gente vai falar ali em cima do PowerPoint que eu vou enviar para vocês, tá? Então, assim, pessoal, a fáscia muscular, a gente chama ela de fáscia, né? A fáscia muscular, ela é bem importante porque ela é um tecido que vem do tecido conjuntivo, né? Depois, ali, mais para frente, a gente vai categorizar ele. Ele vem do tecido conjuntivo, a gente tem vários tipos de tecidos no corpo, né? Ósseo, cartilaginoso, muscular e assim por diante, mas a gente também tem o tecido conjuntivo. E a gente sabe que o tecido conjuntivo ele é muito importante, porque uma das funções dele é ser conectivo, né? E ele depende então muito do colágeno, tá? Ele também tem uma ação com uma função de proteção, né? Das nossas estruturas. Ele faz uma função de ligação, tá? Eu falei muito para vocês e até aí no PowerPoint que eu vou já dividir na tela com vocês, a gente vai falar daquela parte onde a gente tem as bainhas, né, de tecido conjuntivo em volta do músculo, né, em volta do músculo, deu os fascículos, e depois em volta da fibra muscular, né, o perimísio, o epimísio e o endomísio, tá? E nessa parte do músculo, só para vocês terem ideia, ele faz a parte de ligação, né, entre esses músculos. E no nosso corpo, ele dá esse sentido de globalidade, porque todo o nosso corpo ele está ligado através desse tecido conjuntivo, tá? A gente tem tecido conjuntivo que vem lá do dedinho do pé, né, do quinto quirodáctilo, desculpa, do quinto pododáctilo até o peitoral, né, por exemplo. Então a gente tem esse conceito de globalidade quando a gente fala de face muscular, tá? E tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele sempre vai ser regenerado de uma maneira em que, não digo que a palavra seja regenerado, mas reciclado, né? Ele sempre vai estar passando pelo processo de reciclagem, tá? Ele faz parte de 70% dos tecidos do corpo humano, tá? E ele tem, então, como propriedade essa substância que é o colágeno, e o colágeno é o que torna o nosso corpo, a nossa estrutura rígida. O nosso corpo sem a face, ele seria um corpo que iria se desmanchar, né? A face mantém essa rigidez, certo? E, obviamente, a gente não pode ser tão rígido. Então, quando a gente não pode ser tão rígido, a gente precisa de uma elasticidade. Quem dá essa elasticidade é a substância que vem junto ali, que está presente no tecido conjuntivo, que é a elastina, tá? Então, ela produz para nós a elasticidade, tá?
Então, pessoal, a fáscia, ela é sempre vista de uma maneira tridimensional, né? Ela é sempre contínua, que nem eu falei para vocês, ela é contínua lá da cabeça aos pés, tá? Dos pés à cabeça também, né? Ela liga todos os tecidos superficiais com todos os tecidos profundos, tá? Ela faz essa ligação, né? Então ela é uma rede contínua, você consegue ver ela tanto macroscopicamente quanto microscopicamente, certo? É, ela tem uma parte importante na relação celular ali, porque ela faz parte da matriz extracelular, né? Que faz a produção, né? Da matriz extracelular, que são os fibroblastos, né? Junto dessa fáscia, a gente tem os receptores, né? A gente tem os mecanorreceptores ali que vão receber os estímulos, tá? Dessa, dessa face. A face ela tem uma característica dos mecanorreceptores em que a gente vai ter percepções através da mudança de pressão, de vibração, né? De compressão, tudo isso vai depender do tipo de face que a gente tem, tá? E, obviamente, mais tarde a gente vai entrar, pessoal, numa parte mais específica da face, a gente vai falar mais aprofundado. Agora é só uma aula mais, né, primeira aula que vocês estão tendo em cima da anatomia mais superficial, tá? Então, não vou aprofundar muito. Mas qual que é a importância da face para o movimento, né, em relação à nossa estrutura e tal? Vocês sempre vão ter que pensar que a gente nunca vai poder considerar o músculo uma estrutura separada da fáscia. Porque se ele fosse separado da fáscia, ele não iria conseguir contrair uma fibra, contrair todo aquele resto de músculo, né? Todo o tecido muscular que compõe aquele tecido que é o tecido contrátil, né? Que irá se contrair. Isso vai fazer com que, se ele for separado, ele não consegue contrair inteiro. Tem os motoneurônios que chegam em determinadas fibras musculares, em 5, 6 fibras, do músculo que tem 1000 fibras. Daí só essas 5, 6 fibras irão contrair, não vai ter força correta para fazer o movimento. E com a fáscia, né, com esse tecido conectivo, quando é, algumas fibras se contraem, todo o músculo consegue se contrair, tá? Então, se a gente tirar a fáscia, a gente fala que quando a gente tira a fáscia, né, a gente se torna uma estrutura gelatinosa. Se você tirar a fáscia do músculo, o músculo vai ficar sem forma e sem capacidade funcional, tá? Então, ele é o principal responsável pela forma do corpo e pela capacidade de adaptação gravitacional, né? Então, morfologicamente, ele vai se adaptando através do efeito gravitacional, né? Tornando, então, possível a capacidade de adaptação dessa do efeito da gravidade, né? Só para vocês entenderem, a gente tem as faces que são chamadas de superficial, profunda e subserosa, né? A subserosa elas sempre vão estar ligadas aos vasos sanguíneos, aos órgãos, né? Que nós temos na região, por exemplo, do abdômen, os órgãos ocos ali, nervos, tá? A face profunda, ela é a face mais rígida, tá? E a face superficial é a face mais elástica. Tá? Isso é só para a gente não esquecer aí, tá, pessoal? É, por que é importante a gente entender a fáscia? Porque a fáscia, quando ela não está na sua rigidez normal, né? Na sua elasticidade normal e na sua hidratação normal, ela vai causar uma rigidez severa naquele ponto, naquele local, daquela fáscia. Ela vai provocar uma flacidez do tecido, né? E ela vai provocar um tecido desidratado. Tudo isso vai levar a estresse postural, né? Vai levar a lesões que podem ficar acumulando naquele tecido,
controle neuromuscular alterado, que vai fazer com que a condução nervosa não chegue corretamente à junção neuromuscular, né? Vai fazer com que, com essas alterações, a partir do momento que você continue utilizando essa musculatura, né, esse local que está sobrecarregado, que está com alteração da fáscia, depois você vai tornar ele sempre com um movimento vai ser excessivo, ele vai ser insuficiente e vai ser incorreto, levando a mais alterações, que vai alterar a tensão postural, né? Vai levar a tensão postural alterando a postura, né? Pode trazer estados emocionais alterados também, tá? Então, por isso que daí a gente entra com a terapia de liberação miofascial para aumentar o fluxo sanguíneo ali no local, né? Reduzir aquelas tensões que acontecem naquele local que foi usado excessivamente, que foi usado de maneira incorreta, né? E a gente tem que entender isso porque quando a gente for trabalhar, a gente tem que diagnosticar, né, pessoal? Então, só para finalizar essa primeira parte aqui, eu colocar para vocês e explicar para vocês o que é a, a face em si. Quando a gente tem essas alterações, a gente tem que entender uma coisa. A face, quando ela se torna rígida, ela vai aumentar o tônus. Tá? Se aumentar o tônus, ela vai ficar naquela contração muscular, né? Vai fazer uma contratura muscular. Isso aí pode acontecer por diversos mecanismos, né, e fatores, né? Um deles é detritos metabólicos que deveriam ser eliminados não foram, né? Falta de oxigenação do tecido, compressão no vaso, né? Que não vai estar nutrindo aquele tecido também, tá? Isquemia, edema, né? Que vai fazer a compressão, que vai levar a dor, que vai levar a um desconforto, e daí, obviamente, vai levar àquela hipertonicidade que eu falei para vocês, que vai fazer um desequilíbrio no sistema nervoso central, na funcionalidade, né? Vai levar a incapacidade funcional, vai levar a fadiga muscular também, tá? Tudo isso, então, através da alteração da fáscia, tá? Por isso que é importante a gente entender a fáscia, porque se a gente entender a fáscia, né, ela vai ter a contração da fáscia, ela vai remodelar essa face e ela vai alterar a funcionalidade. Tudo isso porque você teve uma alteração no tecido conjuntivo, que ele tem que ser rígido, mas ao mesmo tempo ele tem que ser elástico, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui agora, pessoal, só para vocês entenderem. Deixa eu compartilhar essa tela aqui, ó. Então tá aqui, né? Ó. O título, então, a fáscia muscular, né? Então a gente já falou da face. Então, para a gente entender a fáscia, primeiro a gente tem que entender que a face é composta pelo tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo que a gente vê nessa ocasião aqui, nada mais é do que um tecido de conexão. Todo tecido é um tecido conectivo, né? Ele é composto de uma grande quantidade ali das células que produzem a matriz extracelular, que são os fibroblastos, né? E tem as suas células e as suas fibras musculares, tá? A principal função do tecido conjuntivo é fornecer, então, a sustentação, preencher os espaços entre os tecidos, porque se eu tenho um músculo e eu tenho aqui a pele, por exemplo, nesse espaço eu tenho que ter um preenchimento. Quem preenche esse espaço é a face muscular, é um tecido conectivo, tá? A gente falou isso aí um pouquinho, um exemplo, um tecido conectivo, a gente falou. Ele era cartilaginoso, mas ele fazia conexão entre a tíbia e a fíbula, entre o rádio e a ulna. Lembra do ligamento, né? A gente estava falando de ligamento, a gente estava falando dessa membrana que fazia
essa conexão, né? Por exemplo, na sindesmose, tá? Da tíbia e da fíbula. E além do que, pessoal, ela é importante porque ela ajuda a nutrir, porque nessa região onde passa a fáscia, nós temos vasos sanguíneos, nós temos inervação. Então, se eu tenho uma face aqui, está passando ah, um vaso sanguíneo, e essa face está comprimido, o vaso sanguíneo aqui, ó, esse vaso sanguíneo que vai ter que distribuir para os tecidos, não vai ser, não vai ter uma boa distribuição dessa nutrição celular, né? Porque ele vai estar comprimido, tá? Isso é bem importante, tá, pessoal? Então, existem dois tipos de tecido conjuntivo, né? Cada tecido conjuntivo com uma função específica, certo? Vou passar aqui, ó. Ó, então, nós temos lá o tecido conjuntivo, ele apresenta inúmeras funções, tá? Cada um com seu diferente tipo, mas a gente pode destacar as seguintes funções. Então, ele tem uma função de sustentação, ele tem a função de preenchimento entre os espaços, principalmente ali nos espaços articulares, tá? Ele promove também a elasticidade, né? E não deixar só ele rígido. Se ele fosse rígido, ele não teria mobilidade articular, né? Ele protege contra impacto. Ele faz o armazenamento de gorduras e íons também nessa região, né? Ele é bem importante na relação de defesa do organismo, também no sistema imunológico, e também ele faz o transporte, né? Como eu falei, passa nos vasos sanguíneos ali, os gases, nutrientes, entre outras substâncias que são importantes para a manutenção da sobrevivência da célula. E aí, pessoal, tem essa figura clássica que a gente já falou milhares de vezes para vocês ali. A gente tem aqui o osso, nós temos o tendão e aqui nós temos um músculo, né? Mostrando aqui a parte que vem para o seu ventre muscular. E a parte mais envolto do músculo, na sua parte mais externa, nós temos um tecido conectivo aqui, que é o chamado epimísio, que é o tecido conjuntivo, né? Que ele envolve o músculo como um todo, né? Depois que ele envolve o músculo como um todo, ele vai dividir isso aqui, ó, em fascículos, né? Ó, esse aqui é um fascículo, esse aqui é outro fascículo, né? E esse aqui é outro fascículo, tá? Essas divisões são realizadas pelo tecido conectivo chamado perimísio, que divide o músculo então em fascículos. E depois cada partezinha que nós temos dividida aqui, ó, né, branca com o meio vermelho ali, é o endomísio. Cada pontinha daquela ali, ó, é o que? Uma fibra muscular, tá? Então nós temos um feixe aqui que é o fascículo, que é dividido ali junto com a fibra muscular em relação ao seu, deixa eu pôr aqui, com relação ao seu tecido conectivo. Então, ó, conectivo aqui, ó, dividido em fascículo, e depois cada um desses aqui, cada fibra muscular, aqui uma fibra muscular interposta, né? Mostrando então que ela é envolta pelo tecido conectivo. Essa fibra muscular aqui, pessoal, ela contrai junto com essa e essa. Se não tivesse a fáscia, só elas iriam contrair, o músculo inteiro não iria conseguir fazer o movimento, tá? Então ele só consegue fazer o movimento porque esse tecido conectivo, ele se junta com esse que transmite as forças para esse fascículo, que transmite a força para esse fascículo e que transmite a força para o músculo inteiro pelo epimísio para fazer então a contração muscular, tá? Então tudo começa lá no endomísio. Beleza, pessoal? Então a gente não pode esquecer dessa característica aí do tecido conjuntivo, tá? Então, para a gente lembrar aí, ó, a gente tem o tecido conjuntivo, né, propriamente dito, né, e ele pode ser dividido em dois tipos principais. Eu falei para vocês ali, né, que a gente tem o superficial, o denso e o subseroso, mas aqui a gente chama, né, a gente fala que a gente tem o tecido conjuntivo frouxo, aonde as fibras,
né, da MEC, da matriz extracelular, elas vão estar dispostas de uma maneira bem mais elástica, bem mais relaxada, bem mais frouxa, tá? O que confere esse tecido, então, uma maior flexibilidade, ele já não é tão rígido, né? Lembra, se ficar tudo muito rígido, a gente não tem mobilidade no corpo, tá? Então, dentre as suas funções, a gente destaca a ligação do epitélio, né, epitélio, pele, aos tecidos adjacentes que estão ali ocorrendo o preenchimento dos espaços entre os órgãos e os tecidos, tá? Esse é o tecido conjuntivo frouxo. Se aqui fosse rígido, a gente não conseguia ter esse movimento, né? Eu preciso que ele seja elástico aqui, ó, para eu poder realizar um movimento do punho, por exemplo, né? O próximo é o tecido conjuntivo denso, né? A sua constituição, ela é semelhante ao do frouxo, a matriz extracelular, os fibroblastos, né? Tudo aquelas substâncias, só que ele tem uma concentração bem maior de fibras de colágeno. Quanto mais colágeno eu tiver, mais rígido vai ser, tá? O que vai tornar, então, ele menos flexível. É só a gente pensar numa cicatriz, essa cicatriz deposita muito colágeno, se ela depositar muito colágeno, ela não vai ter elasticidade na cicatriz, tá? Então, essa é a ideia de ser um tecido conjuntivo frouxo e um tecido conjuntivo denso, tá? Ó, o tecido pode ainda ser dividido em modelado, né, no qual as fibras colágenas estão dispostas paralelamente aos fibroblastos, e não modelado, no qual as fibras não apresentam uma distribuição ordenada, né? Elas têm os feixes todos desordenados ali, tá? Da função, uma é sustentação e a outra é resistência à tração, tá bom? Aí, pessoal, como eu consegui falar para vocês aqui sobre um pouquinho, né, sobre o tecido conjuntivo. Então, a gente sabe que o tecido conjuntivo ele pode ser frouxo, pode ser denso, ele vem lá do MEC, da matriz extracelular, né? Ele é um tecido que ele conecta todas as estruturas do corpo, né? E ele tem feito de colágeno e elastina. O colágeno é rígido e a elastina é mais flexível, para tornar, então, o corpo se manter sustentável e ao mesmo tempo ele ter opa, tá fazendo um negócio aqui no Windows aqui já. Fecha. Então, enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, ele precisa manter essa sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ele precisa fazer o quê? Manter a elasticidade para que ocorra o quê? A mobilidade articular. Sem essa mobilidade articular, a gente não consegue fazer nada. Então, é necessário ter a elasticidade e é necessário ter a rigidez, tá? Isso é importante, né, pessoal? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso corpo, ele é tão importante a gente entender isso que, deixa eu minimizar isso aqui, que se a gente não entender, a gente não consegue depois compreender o porquê que tem limitação da amplitude de movimento, né? É, Estou pedindo para eu não compartilhar essa tela aqui. Não posso. Vou sair do compartilhamento da tela. Vamos voltar só para cá. Mandei formatar o computador, que deu problema a semana inteira. Stop share. Ver o que aconteceu. Ele está instalando um framework aqui. Para ele instalar, ele precisa.
instalando ali, já vai. Vou voltar para o Zoom aqui. Então, assim, a gente precisa ter a ideia de que a fáscia ela é muito importante, já que ela é descrita, né, como uma rede tensional que ela é distribuída ao longo do corpo inteiro, né, ela é tridimensional, gera um componente chamado de tensigridade. Eu já vou mostrar para vocês ali o exemplo dessa tensigridade em relação à fáscia, tá? E, obviamente, quando a gente fala de tensigridade no corpo humano, ela é chamada de biotensigridade, tá? E é onde ocorre a transmissão de força tensional, né? Então, eu tenho uma tensão e essa tensão ela é transmitida, essa tensão da força ela é transmitida por todos os componentes do corpo através da fáscia, tá? Como que ela é transmitida? Ela é transmitida por meio extracelular, né? Então ela pega do meio extracelular e vai para o meio intracelular através das proteínas que a gente tem ali que vão fazer o desencadeamento, né, dessa tensão, tá? Então, a tensigridade, ela sempre vai gerar um sistema chamado de compensação, tá? Onde se a gente aumentar a tensão de um lado do corpo, ele vai gerar automaticamente uma diminuição na direção contrária, né? Eu já vou dar o exemplo ali para vocês, né? Obviamente aqui, né, pessoal, a gente pega um barco aqui, se a gente fizer mais tensão para cá, o que vai acontecer? O lado contrário vai estar diminuída essa tensão ou aumentado, né? A gente aumentar a tensão vai puxar mais para um lado, ele vai pender, né? Então, essa compensação ela sempre vai aumentar a tensão em uma direção, automaticamente ocorre a diminuição na direção contrária. Isso é importante a gente saber, tá, pessoal? Sempre quando a gente entender a, 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 a faixa muscular, a gente vai entender que sempre quando essa tensão ficar contínua, ela vai fazer com que as moléculas que têm colágeno, né, elas vão se alongar, né? Então, se tem muita tensão de um lado, eu vou ter que trazer isso para que ela ganhe esse alongamento e não fique tão rígida, né? Uma consideração aqui que eu queria falar para vocês, tá? É sobre a fáscia, ela tem como uma característica importante, né, ser uma peça única, tá? Pense no corpo inteiro como uma fáscia, né? Depois vocês podem procurar no Google lá também uma imagem de fáscia muscular, vai aparecer um corpo carregando uma fáscia, né? Vai aparecer também o corpo inteiro recoberto por um tecido, né, que é a face. Então ele se desdobra sobre si, né, em diferentes espessuras, em diferentes densidades e sempre de acordo com a exigência funcional que vai ser necessária para aquele movimento, para aquela articulação ou para aquele local, tá? Então ele também vai, ao mesmo tempo, envolver, separar, conectar diferentes estruturas em diferentes camadas, tá? Desde lá da fáscia, em relação ao endomísio, até o menor tensionamento que existe, ou do maior tensionamento que exige, do perimísio, do epimísio, e dando a ideia de globalidade, tá? Então a gente vai pensar sempre como um todo no corpo ali, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui agora, que eu consigo compartilhar, acho que ele já fez isso aqui. Vou voltar aqui, ó. Então, ele tá a face ali, né? Então, ó, o conceito da fáscia, né, descrita como uma rede tensional distribuída ao longo de todo o corpo humano, né, gerando um componente de tensigridade, tá, pessoal? Então, ó, no corpo humano, esse conceito no corpo humano denominamos esse conceito como biotensigridade, e a tensigridade ela é originalmente
um elemento que veio da engenharia, né? Por isso eles conseguem construir as pontes lá, tudo usando a tensegridade, tá? Fazendo a transmissão de força, tá? E no corpo a força, ela vem da força miofacial. Elas são transmitidas do meio extracelular para o meio intracelular, né? E ela ocorre, então, sempre fazendo uma compensação, onde o local que está aumentada a tensão em uma direção, automaticamente ocorre diminuição na direção contrária, tá? Pessoal, essa é uma estrutura da tensegridade, tá? Que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver só, tensegridade. Acho que eu vou arrumar aqui porque está errado. Tem que ser... Faltou tensegridade. Hã? Arrumar, né? Fica bonito aqui. Então, uma estrutura da tensegridade, tá? Eu tenho esse modelo aqui, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Ó, peça única, que se desdobra sobre si mesma, diferentes espessuras, diferentes densidades, tudo de acordo com o que vai ser exigido, e depois com as funções de envolver, separar, conectar as estruturas e as camadas e seus devidos tensionamentos, seja ele pequeno ou grande, dando a ideia de globalidade nessa situação, tá? Essa é a ideia da tensegridade. Eu vou pegar para vocês um segundinho aqui. Então, na verdade, a gente tem a ideia aqui da tensegridade, vou mostrar para vocês aqui esse modelo, é o mesmo modelo que está ali na foto, né? É que é o seguinte, pensem que esses palitos aqui são os nossos ossos. Isso aqui é um modelo de um quadril. Uma perna direita, na perna esquerda, o quadril aqui bonitinho, tá? Como se fosse a ideia do quadril, beleza? Então, ó, pessoal, se eu aumentar a tensão desse lado, vocês conseguem perceber o que já aconteceu aqui, ó? Ele já perdeu o nivelamento, né? Então, ó, eu tenho tensões iguais que estão mantendo. Se eu alterar uma tensão, eu vou ter uma alteração dessa estrutura, né? Ela pode fazer com que se separe uma parte óssea, uma articulação, certo? Ó, que interessante se eu alterar aqui, ó. Ó, ó o que essa tensão ocorreu, né? Aqui ficou tensionado, bem tensionado o tecido, né? E aqui, ó, alterou o alinhamento. Agora, vou realizar o equilíbrio da transmissão de força. Alinhou, certo? Se eu trazer, desalinha. Tudo que eu fizer uma transmissão de força errada, ela vai desalinhar, né? Pense no corpo aqui, né? E se eu puxar os dois lados aqui, ó, desalinha tudo, ó. Tá? Ó, tudo que eu fizer de transmissão de força, ele mexe, né? Tá? Então, assim, ó, pessoal, a gente consegue entender o que funciona em relação a esse tipo de alteração quando acomete a fáscia muscular, tá? Então, a fáscia muscular, ela não é um bicho de sete cabeças, né? A gente só precisa entender, melhorar bem a capacidade de visualizar ela, de palpar depois, né? Vocês vão aprender, e entender do que ela é feita, do que ela é composta e para que ela serve. Tá bom, pessoal? Mais para frente, obviamente, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa ideia e aí a gente vai conseguir ter uma boa noção aí para a gente poder trabalhar as alterações na face. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, vamos para o fórum e iremos discutir lá. Bom, um grande abraço e até a próxima aula.